Oi, eu sou a Caio Três Lápis e esse é mais um Top 10 segunda-feira. E nesse Top 10 eu resolvi chutar o balde e escolher o mesmo tema. Então são os 10 livros que eu estou lendo nesse momento. Eu sei que 10 livros é coisa pra caramba, mas eu tenho a péssima mania de largar um livro pela metade e começar outro, ou realmente ler ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu estou aqui, eu estou lendo Percy Jackson, e se eu estou na casa da minha avó, eu estou lendo Violeta de Março. Isso acontece. E esses dois livros eu vou mostrar pra vocês agora. Então vou começar com O Hobbit, do Tolkien. Todo mundo conhece O Hobbit, levo fé. Que eu comecei a ler ano passado, quando eu vi O Hobbit no cinema. Eu peguei emprestado logo depois do que o filme saiu e eu não tive tempo de acabar. Eu li ele de uma vez todo, até essa parte que vocês estão vendo aqui. E aí ficou faltando o final. Eu já li O Hobbit antes, na 7ª série, eu acho. E eu tenho que acabar pra devolver. É um livro muito bom. Eu me diverti muito. Me diverti da primeira vez e me diverti dessa vez lendo ele. E eu preciso acabar. Não é preguiça não. Eu vou acabar ele porque chegaram livros novos. O segundo livro que eu vou mostrar pra vocês é o A Herança, do Victor Palladini. Eu acho que eu já mostrei pra vocês ele em algum vídeo. E o A Herança é o último livro da quadrilogia da Herança e é o livro final da série do Eragon, correto? E eu tive um problema sério com esse livro porque eu ganhei ele de presente de Natal e ele chegou junto com o Divergente. Então eu comecei a ler esse porque eu tava querendo muito ler, mas a curiosidade me venceu. Eu li Divergente primeiro e eu adorei Divergente, eu li Divergente inteiro e eu peguei outros livros depois e eu não voltei em Herança, então de vez em quando eu pego e leio mais um pedacinho. Mas pra mim é muito complicado porque eu detesto o Eragon. Então eu preciso passar pelas partes do Eragon com muita sofrência. Mas vai dar certo, eu vou continuar, ok? O terceiro livro que eu vou mostrar pra vocês é um livro que eu estava indo muito bem nele, que é o Violeta de Março, da Novo Conceito, da Sarah Jo. Não sei se eu vou Eu comecei esse livro logo depois que eu acabei o Pastéis do Coração, que eu não gostei. Mas esse aqui eu fiquei mais animada, porque apesar dele ser muito parado, muito pacífico, ele era bem legal, era assim, bem interessante, um romancezinho leve. Então eu tava gostando, mas chegaram novos livros e foi o Fim de Todos Nós que eu peguei pra ler logo depois que eu peguei esse, e o outro era muito mais emocionante e eu deixei pra continuar depois, então ele tá aqui parado na minha lista de leituras. O próximo livro que eu vou mostrar pra vocês é um livro que eu estou realmente lendo agora. Eu estava lendo, inclusive, ele antes de começar o vídeo, que é o A Guerra, do Patrick Ness. Quem me segue no Twitter, além do Twitter Três Lápis, já viu que eu tô pirando, porque esse livro é tão bom quanto os dois anteriores. E eu tô, tipo, muito louca já lendo, eu tô apaixonada, até, tipo, faz essas coisas com meus sentimentos. E eu tô sem marcador, que ótimo! Porque eu comecei a ler ele no ônibus, então eu marquei com uma notinha, que já sumiu, obviamente, porque eu vou ter que catar a página. Próximo livro é um que eu já peguei pra ler já tem um tempo, que é O Coração Apaixonado. Esse livro eu tenho ele desde a Bienal do Livro da última do Rio. E eu li o primeiro, que é muito bom, tem resenha aqui no Três Lápis, eu vou deixar o link. E eu demorei muito pra pegar esse, porque é um livro sobre serial killer, é um livro pesado, tem descrição de tortura, então depois que eu li Coração Ferido eu li muitos outros livros mesmo, e eu nunca peguei na continuação, e eu comprei os dois juntos. Então, muito recentemente eu peguei esse pra ler, eu comecei, era muito bom, tinha o mesmo ritmo do primeiro, mas eu larguei porque chegou algum outro, então eu não cheguei aí muito adiante. Eu parei aqui no capítulo 8 e eu preciso continuá-lo porque ele é muito bom. Eu recomendo pra vocês a série da Chelsea Cain, porque essa é muito boa. Esse é o segundo livro, tem mais um, se eu não me engano, que eu não comprei ainda. E eu particularmente não estou com pressa porque eu não li esse ainda, mas vou ler algum dia. O próximo livro que eu estou lendo é um livro também do Novo Conceito que chegou há relativamente pouco tempo, que é o Simplesmente Ana. É um conto de fadas moderno, da Marina Carvalho, olha, toda nacional.
Eu comecei a ler esse livro logo depois que eu acabei O Fim de Todos Nós. Logo antes de chegar o meu A Guerra. E eu não tava gostando. Então eu tava achando assim. Me achei muito difícil pra mim me acostumar com o estilo de escrita. É uma coisa assim, bem Diário da Princesa. Tem o mesmo estilo, só que não é a mesma coisa. Então eu tô tendo um pouquinho de dificuldade. Quando chegou A Guerra, eu pulei pra Guerra imediatamente. Eu larguei ele, mas eu vou voltar pra ele assim que eu passar pelo Marca de Atena, que é o que eu vou falar pra vocês agora. Onde está ele? Aqui está ele. Marca de Atena, Rick Riordan. Eu estava loucamente ansiosa por esse, eu esperei muito por ele chegar. E ele chegou agora na Casa da Júlia e eu peguei, depois que eu já tinha começado uma guerra, e eu não vou largar uma guerra agora, então eu vou terminar a guerra e pular pro Marca de Atena. Eu li só o comecinho, mas os primeiros capítulos eu já tinha lido, porque tem na internet. Então eu tinha lido o primeiro capítulo e eu parei, porque eu sei que se eu começar eu vou largar a guerra e eu não quero largar a guerra agora. Então eu vou pegar nesse depois. Estou muito ansiosa, porque é Rick Riordan, gostei disso. O próximo livro é A Menina que Roubava Livros. Eu peguei esse livro de troca pelo Livro, long time ago, bem antes do pessoal começar a usar o Scooby. E eu comecei a ler, quando ele chegou, assim que ele chegou eu comecei a ler, porque eu tinha muita vontade de ler esse livro. Ele é muito bem escrito, ele é muito bom, ele é muito emocionante, assim, eu li um pedaço bom dele, não sei se ele tá marcado pra mostrar pra vocês. Tá. Eu li um pedaço bom, só que eu tenho a terrível mania de ler o final do livro, a última folha. Eu sempre tive essa mania e eu parei justamente quando eu li a última folha desse. Porque além de eu pegar spoiler da história de maneira tensa, eu fui voltando, porque eu achei o final tão legal que eu fui voltando os capítulos. Então eu li, sei lá, tipo, os últimos 3, 4 capítulos eu peguei tipo um mar de spoilers que eu não posso ignorar. Então eu larguei ele assim de mão, deixei ele de lado, que era pra ver se eu esquecia os spoilers antes de eu voltar a ler. Eu já esqueci uma boa parte do que eu li aqui, mas não o suficiente para eu voltar a ler agora. Então ele provavelmente vai entrar na minha lista de livros para ler daqui a pouco, depois de todos os livros que eu já mostrei pra vocês agora, porque eu ainda lembro muito sobre ele. Agora, os dois próximos livros são livros que eu comecei a ler há bastante tempo e que, shame on me, eu simplesmente abandonei e peguei outras coisas. O primeiro é um livro que eu peguei emprestado com a Ju. Ele tá sem a folhinha de papel, um hardcover que ela comprou lá de fora, que é o 13 Reasons Why, que em português ficou Os 13 Porquês. Eu não sei qual é a editora que lançou ele aqui, mas é um livro bem legal e, assim, ele é sobre suicídio. Ele é, na verdade, um diário de uma menina que se suicidou e mandou pra um amigo dela saber o que aconteceu com ela depois. Então, assim, quando a Júlia me emprestou, ela, né, me fez aquela advertência sobre a história pesada e tal, e disse que o livro era muito bom, e até então eu não tinha costume de ler em inglês. Então eu peguei o livro, assim, né, pra iniciar, e não foi difícil de ler, tá? Não tive esse tipo de problema, mas eu achei o livro imensamente chato. Assim, conforme eu ia vendo, né, as coisas sobre pelas quais a menina tinha passado, eu ficava simplesmente muito irritada, do tipo, foi por isso que você se matou? Really? Então eu larguei o livro porque eu fiquei frustrada e na época chegou alguma coisa melhor, que eu simplesmente não lembro qual era, porque já tem bastante tempo que eu tô com esse livro, eu juro pra você que eu vou acabar. E eu não acabei, simplesmente larguei de novo. O último livro que eu vou mostrar pra vocês agora é esse aqui, The Girl of Fire and Thorns. Eu comprei este livro numa feirinha a long time ago, e acho que foi no ano 2. E eu comecei a ler, e eu achei ele muito bom, mas eu achei que ele demorou a engatar. E como ele demorou a engatar, eu substituí ele na minha lista de leituras com alguma outra coisa e eu nunca mais voltei a ele. Aí de vez em quando, assim, ele fica bem aqui, assim, bem na cara da minha estante, que é pra eu tomar vergonha na cara e terminar de ler ele, porque eu achei ele muito bom. Mas como ele demorou a engatar, eu fiquei irritada e eu larguei. Eu tenho um tempo já que eu li ele, então nem lembro mais pra vocês onde eu parei. Mas ele é hardcover lindo e... vê que eu li bem pouco, né? E ele é hardcover lindo e eu fiquei muito animada quando eu comprei, porque era um livro que eu queria ler e
porque eu tava muito animada com a história, mas que eu não levei à frente porque eu demorei a entrar no clima. Agora eu vou fazer uma menção honrosa aqui, porque esse é um outro livro que eu comecei e não acabei, que eu já li, tava relendo, na verdade, que é o Horário Perdido, que eu entrei na noia de reler Lost Hero e Son of Neptune antes de chegar ao meu Marca de Atena. Você vê que eu falhei, eu tô aqui, deixa eu mostrar minha coisa. Eu tô aqui, cheguei na metade porque eu acho esse livro um pouquinho chato. Eu tenho um problema com ele porque ele não tem Percy Jackson. Tudo que não tem Percy Jackson, eu demoro mais pra ler, pelo menos quando o assunto é Rick Riordan. Então, eu peguei Long Time Ago e aí chegaram vários livros, eu fui lendo vários livros e eu larguei antes de chegar a minha Marca de Atena, que já chegou, então eu vou simplesmente ler o Marca de Atena porque eu tô com tudo fresco, porque tem pouco tempo que eu li o Son of Neptune, que é bem melhor que esse, eu preciso ver esse. Então, eu acho que eu já mostrei todos os livros que eu tinha que mostrar pra vocês. Era isso. Sim, eu estou lendo todos esses livros ao mesmo tempo, mais ou menos. Vocês viram aqui como é que é o meu processo de leitura. E eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Eu espero que vocês não façam isso. Eu espero que vocês leiam um livro de cada vez. A não ser que vocês sejam como eu e fiquem frustrados quando a história não está satisfatória. Nesse caso é bom ler mais um livro de uma vez, porque você se distrai de uma história que não tá tão boa e pega outra que é muito melhor. Tipo, a guerra. Então é isso, eu vou deixar tudo que tiver resenha relacionada aqui, porque eu não li esses livros ainda, então eles não têm resenha. Mas eu vou deixar o que foi de série, eu vou deixar as resenhas das séries. Então vocês comentem aí embaixo, eu adoro fazer isso porque eu me sinto muito vlogger. E vocês participem da promoção do Facebook do New Gaiman, ok? Porque tá super legal, tem bastante gente participando e a gente tá curtindo. Beijo e até daqui a muitas semanas. Tchau!